Bom, depois dos últimos vídeos mais profundos, fiquei meio sem inspiração de fazer algo tão denso. Então pensei em um tema raso, sem sentido ou que talvez só faça sentido na minha cabeça. É claro que eu busquei dar mais camadas a esse vídeo, mais profundidade, por isso tentei buscar entender o conceito de pulsão de morte de Freud, mas por mais que eu me esforçasse eu não entendi muito bem. Até onde eu consegui compreender se refere a uma tendência autodestrutiva para se alcançar uma espécie de ascensão ou inatividade. A questão é que às vezes a monotonia da vida faz você não se sentir vivo, e sim, simplesmente existindo ou sobrevivendo, nada que dê muito significado à vida. E o ser humano é um ser complexo, ao mesmo tempo que criamos vários protocolos para o convívio social, nas profundezas da nossa consciência e natureza, ainda temos todos os desejos, reflexos e anseios mais primitivos, que nos assemelham às criaturas selvagens. Destacarei aqui o desejo pela violência, seja como um método para obter algo, seja como uma defesa pessoal, ou seja por uma aprovação social. Em algum momento você será tentado a sair da civilidade e ir direto para a barbárie, para expurgar de certa forma esse desejo que te é reprimido na sociedade, uma vez que terceirizamos o direito da violência ao Estado e quase sempre nos resta esperar que as autoridades resolvam nosso problema. Algumas pessoas, para contornar isso, entram em academias de artes marciais, onde a violência segue regras e por isso é socialmente mais aceita por se ter uma espécie de ética. Mas será que isso é o suficiente? Fala pessoal, o Jordan aqui, beleza? Como vocês estão? Espero que bem. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Bom, eu cresci assistindo filmes de luta e principalmente jogando jogos de luta, e aquela violência estilizada me fascinava. E não, eu não sou bom em jogo de luta, mas apenas apreciava o esforço dos artistas em criar personagens e estilizar alguns estilos de luta. O problema é que, ao estudarmos mais sobre o assunto, percebemos que há pouca praticidade de alguns golpes, e de que, como em uma batalha real, manter a distância e evitar ser atingido é a estratégia mais sábia, que peso e altura fazem muita diferença e que armas brancas podem dar uma vantagem absurda em uma briga. Mas mesmo assim, os jogos de luta ainda têm essa magia inexplicável de criar um plano de fundo para lutadores habilidosos se testarem e se provarem, cada um fiel a seu estilo de luta, o que faz você criar ligação com algum personagem por se encaixar mais no seu estilo de jogo. Mas outra coisa que me fascinava nos jogos de luta eram os seus cenários. Jogos como The King of Fighters e Street Fighter colocavam toda uma riqueza de detalhes em seus cenários, e fiquei surpreso em saber que alguns desses cenários referenciavam locais reais, ou seja, se um dia você quiser e puder, poderá visitar esses lugares que de certa forma são nostálgicos. E, bom, somando isso a alguém que viu o Clube da Luta na adolescência e achou que aquilo era a maneira mais eficaz de homens extravasarem seu estresse com o mundo contemporâneo, e também uma admiração por arquitetura, e principalmente por fantasias de um adolescente que assistia muito anime, e depois de uma longa introdução, no vídeo de hoje falaremos sobre o top 5 lugares que eu queria sair no Soul em Curitiba. Número 1. Praça 29 de Março, bairro Mercedes. Praça localizada em um bairro nobre de Curitiba, para mim seria um ótimo cenário para uma boa pancadaria, seja em todas as suas variações climáticas, chuva, sol, noite ou dia. A praça tem uma escultura de arte moderna e uma fonte bem icônica. Acredito que aquele pátio que fica no lado da rua Martim Afonso seria um bom local para uma truncação franca, pois é um ambiente plano e sem desnível, remetendo aos jogos 2D ou 2.5D de lutas. Também tem bastante espaço para girar e trocar de posição, como jogos de arena 3D como Tekken, mas caso queira algo mais afunilado, a praça conta com uma rua interna com uma parede com alguns murais contando a história de Curitiba e uma passagem que passa por debaixo do espelho d'água ou da fonte, que atualmente serve como abrigo de moradores de ruas, e sem contar a quadra esportiva, que seria algo mais tradicional e urbano. Eu não sei se eu vou botar em posição de melhor para melhor, mas frequentando essa praça eu tive a ideia de fazer esse vídeo, então vai ser a primeira a ser citada. Número 2. Museu Oscar Niemeyer, o famoso Museu do Olho, localizado no Centro Cívico. O Centro Cívico tem ótimos lugares para sair no soco, mas vou falar do ponto mais turístico. A estrutura principal foi inicialmente projetada para referenciar as araucárias da região, mas a estilização do Oscar Niemeyer fez com que todo mundo associasse a forma a um olho humano, dando assim origem ao nome vulgar do local. Aqui temos uma variação de cenários possíveis. A calçada de frente à estrutura principal é muito estreita, então o melhor seria usar a rua Marechal Hermes caso
caso você quisesse usar a estrutura principal como um bom cenário de fundo. Caso não se preocupe com obstáculos, embaixo da estrutura há um enorme espelho d'água, onde você poderia ter uma batalha estilo Ghost in the Shell, mas acredito que limitaria bastante os movimentos. Também temos o pátio do pavilhão, um espaço amplo com chão liso e brilhante e um teto que protegeria da chuva, e também algumas paisagens arborizadas do fundo. Caso quisesse algo mais arena, também tem um local parecido com uma piscina vazia, limitado por 3 paredes e uma vidraça onde a torcida poderia ficar acompanhando a luta sem interferir. Infelizmente, essa piscina tem algumas obras de arte moderna no meio, o que poderia atrapalhar a luta. E por fim, um bônus, um grande parque, mas por causa dos desníveis, seria o cenário ideal para uma batalha campal de várias pessoas simultâneas. Mas isso é para quem gosta, eu tô mais focando na batalha 1 contra 1. Número 3. Túneis dos terminais. Auer, Cabral, whatever. Alguns terminais de Curitiba têm passagens subterrâneas para conectar as plataformas. Acredito que os terminais maiores, com um grande fluxo de ônibus e de pedestres. Assim você mantém a segurança dos civis que circulam no local e para eles não ficarem entrando nas pistas dos ônibus. Agora imagine a situação: 2 facções distintas ou um grupo de conhecidos, não importa. Mas o que importa é a cena, 2 paredes de concreto e 2 paredes humanas, criando assim um quadrado no meio delas, onde 2 adversários se enfrentariam por vez. Ambiente fechado, claustrofóbico, logo ficaria abafado pelo calor humano, e 2 pessoas tendo que se enfrentar até que um vencedor seja definido. Provavelmente essa peleja aconteceria de madrugada, onde só os envolvidos e a segurança do local saberia, o que daria um ar mais underground e exclusivo, que nem no próximo lugar que você tá. Poderia ser uma luta de facções? Poderia, mas um ambiente fechado tornaria o resultado muito imprevisível, e como já disse, estou focado nos combates mano a mano. Número 4. Estacionamento do Shopping Estação. Bom, aqui no que se refere à exclusividade e obscuridade do evento, é quase igual ao local anterior. A briga durante o funcionamento do shopping seria inviável devido aos carros estacionados, pessoas e veículos circulando. Mais uma vez, teria que ser um evento de madrugada, com somente convidados exclusivos. Mas aqui se abre uma possibilidade de haver várias rodas de briga simultâneas, e, ao mesmo tempo que estaríamos em um local isolado, também seria um local bem exposto. Poderia surgir assim várias lendas urbanas a respeito, e várias pessoas querendo entrar no evento. Não sei dizer bem, depois de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, grandes estacionamentos me fascinam pelo espaço e possibilidade de atividades que podem ser realizadas à margem da sociedade, que, ao mesmo tempo que podem ser escondidas, estão bem expostas, e ao mesmo tempo que parece ser público, é privado. Bom, não tenho muito o que dizer aqui na verdade. Número 5. Praça do Japão, bairro Água Verde. Praça feita em homenagem à comunidade japonesa em um bairro caro de Curitiba. E, bom, não tem muito o que dizer. Simplesmente graças à visão japonesa das gangues ocidentais, misturado com os conceitos do Bushido, criaram toda uma fetichização das lutas urbanas, que culminou no jogo Street Fighter, que iniciou toda uma cultura de idealização das brigas de rua. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem um belo de um clichê. Praça bem bonita, com vários elementos que remontam à cultura japonesa. No inverno vemos o desabrochar das cerejeiras. Há vários canais que contêm carpas douradas no interior da praça, fora as estátuas representando a religião e a espiritualidade japonesa. No centro temos um memorial da imigração, que é uma espécie de casa ou castelo de arquitetura bem japonesa. E se você arrumar um adversário honrado que segue os princípios do Bushido, esse é um local ideal para uma boa porradaria. Mas eu confesso que usaria esse local mais como um cenário de fundo, que os elementos fossem sutilmente mostrados ou vistos pelo público. Nesse caso, o local ideal seria o trecho da Avenida 7 de Setembro que passa do lado da praça. Assim o público poderia assistir a sua porradaria com seu adversário, ao mesmo tempo que pega sutilmente elementos da praça no fundo. Tem alguns locais que ficaram de fora que eu queria citar, mas é que eu não tenho muita vivência deles. São esses locais que mais me deu vontade de falar, que toda vez que eu passo lá eu queria sair no soco com alguém. Mas uma batalha honrada de 1 contra 1. Eu sei que o tema foi idiota e não sei muito o que falar a respeito, mas é só uma observação que eu tenho sobre a cidade de Curitiba. Bom, eu acho que é isso. São os 5 lugares que eu queria sair no soco em Curitiba. Comentem aí os locais da sua cidade que você queria sair no soco, ou se você é de Curitiba, quais locais que você queria sair no soco aqui. Espero que fiquem bem, deixem um like no canal, se inscrevam e ativem as notificações. E tchau, pessoal.